Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a princípio parece estar muito distante do nosso dia a dia. Mas se a gente pensar direitinho, ele está dentro do nosso dia a dia, nas coisas mais simples. É os avanços da ciência. Você já imaginou como ele pode impactar a sua vida, como ele pode impactar problemas que você nem sabia que poderiam ser resolvidos através dessa pesquisa? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. O meu convidado para essa conversa é o diretor científico da FAPEMA, o professor Cristiano Capovilla. Bom dia, professor. Bom dia, Elda. É um prazer estar aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Quando a gente fala assim, pesquisa científica, em experimentos, essa coisa toda, a gente sempre imagina o cientista trancado lá no laboratório fazendo as pesquisas dele e que de alguma forma a gente não vai nem tomar conhecimento, mas não é bem assim não, né? Não, não é bem assim. É verdade que existe essa parte do laboratório, dos testes, dos estudos, que de fato é mais fechado, mas quando o resultado da pesquisa aparece, nós entramos numa outra fase, que é a fase da divulgação científica. É muito importante que a opinião pública, a comunidade, tome conhecimento desse resultado, desse trabalho, até porque grande parte desse trabalho ele é financiado, tem financiamento público, né? No caso, aqui no estado do Maranhão, a FAPEMA cumpre esse papel. Então, é um outro desafio também que envolve a comunicação, que envolve o jornalismo, que é exatamente tirar o resultado do laboratório e traduzir e interpretar para o grande público. Porque ainda tem este, eu vou dizer agravante, mas vou botar entre aspas, é a comunicação entre a pesquisa, o pesquisador, o resultado desse trabalho dele e o público. Porque às vezes os nomes são tão complicados que a gente não consegue nem pronunciar direito, né? Mas o que interessa saber é o resultado desse trabalho, como é que ele vai impactar a vida das pessoas no dia a dia. Por exemplo, a descoberta de uma vacina pode ser um processo complicado lá dentro do laboratório, mas o resultado a gente conhece, né? Exatamente. E nisso também há um conhecimento, há uma arte, há uma técnica, isso, né? Dessa interpretação para o grande público, de levar esse conhecimento a princípio fechado, a princípio com aqueles nomes estranhos, e levar para o grande público. Então, essa arte, essa técnica, ela é o que nós chamamos de popularização da ciência. Eu ia chamar esse nome, mas eu achei que podia ficar meio uma repopularização mesmo, né? Esse é o objetivo é isso, né? E a FAPEMA está fazendo um trabalho aqui que eu acho que está exatamente dentro desse objetivo, né? Nesse levar esse conhecimento, popularizar esse conhecimento através da revista que vocês publicam. Exatamente. É um fator muito importante, porque como um ente público, com recursos próprios do governo do estado, é necessário que a gente faça essa prestação de contas. E uma das formas que nós temos é através da nossa revista, a revista Inovação. É a revista da FAPEMA, ela é uma revista já com 21 anos de existência, só que quando ela completou 20 anos, ano passado, ela entrou numa nova fase. Ela agora é mensal, pode ser acessado através do site da FAPEMA, Revista Inovação, e todo mês nós temos uma edição especial justamente trazendo para o grande público, para a opinião pública, para a população em geral, essas descobertas, essas inovações feitas aqui no Maranhão com financiamento da FAPEMA. A gente pode dizer que aqui no Maranhão, professor, a gente já tem esse conteúdo, por exemplo, a gente pensa, a revista agora é mensal. Se ela passou a ser mensal, é porque a gente tem conteúdo para todos os meses, eu imagino, né? Então, esse resultado dessas pesquisas, desse trabalho desenvolvido aqui no Maranhão, a gente pode dizer que já é significativo? Sim, sem dúvida alguma. O Maranhão, no ponto de vista científico, ele nos últimos anos tem aumentado o seu financiamento à ciência e a comunidade científica tem dado respostas. Lá, por exemplo, nós saberemos de uns detalhes importantes do tipo da biotecnologia, da inovação. Essa edição que está no ar agora, a número 56, ela trata dos vencedores do prêmio FAPEMA, por exemplo. Sim. São pesquisas muito qualificadas que foram escolhidas por um júri nacional. Então, todos os trabalhos ali premiados e que estão expostos na revista, através de matérias, fazendo essa tradução para o grande público, são pesquisas muito qualificadas.
Então, ao acompanhar mensalmente a revista, nós vamos ter acesso a essas pesquisas, a esses conhecimentos. E você vai se surpreender com o que é feito aqui no Maranhão. Eu não sei se eu vou pedir uma coisa difícil, mas dá para dizer alguma coisa que foi premiada, que foi publicada, que é uma coisa assim de interesse popular? Sim. Por exemplo, nós temos muitos estudos no campo da biotecnologia, que pegam a nossa fauna e a nossa flora para poder fazer estudos. Então, nós temos estudos com plantas locais, com frutos locais, que estão produzindo remédios. Remédios ativos, na verdade, que vão transformar-se em remédios futuramente. Sim, sim. É um caminho muito promissor. Com certeza. Né? Esse caminho da biotecnologia. Um outro também aspecto que vai sair nas páginas da nossa revista é esse campo da tecnologia aeroespacial, por exemplo. Nós já produzimos nanosatélites aqui em São Luís, aqui dentro da UFMA. Você sabe que a base aérea de Alcântara agora já está começando os seus lançamentos, né? Já teve está um primeiro teste, né? E agora vão ter outros. Então, nós estamos, nossas universidades, com financiamento da FAPEMA, está se inserindo nesse processo também. Então, as pessoas não sabem disso e a gente, verdade. A gente passa a divulgar. A gente acha que essas coisas complicadas, por exemplo, o trabalho da base de Alcântara, os profissionais que trabalham lá são necessariamente todos têm que vir de fora porque tem uma especialização. Não, nós temos profissionais aqui muito bons também que estão no mesmo nível de qualificação, né? Temos curso de pós-graduação em engenharia aeroespacial, temos laboratórios que constroem satélites e colocam esses satélites nos foguetes e temos também uma produção de foguetes experimentais. Então, assim, nos próximos anos esse mercado vai crescer e o Maranhão vai acompanhar através das suas pesquisas. Sim, isso que é interessante. É isso que eu digo, quando populariza o conhecimento, que todo mundo tem acesso a esse conhecimento, parece que as coisas ficam mais fáceis de entender. Porque quando a gente olha as coisas de forma muito distante, por exemplo, a base de Alcântara, um laboratório científico, quando a gente vê as coisas muito distantes, a gente pensa, isso não é para a gente aqui não, que a gente está estudando em escola pública, a gente está fazendo... Não é não, é para todo mundo mesmo, né? Todo mundo pode ter acesso, né? Todo mundo pode ter acesso e tem um detalhe importante da ciência contemporânea, que é o aspecto da inovação, que é o nome da revista. Né? Exatamente, que é exatamente inovar, é você... tirar da teoria, tirar de um artigo científico e aplicar na prática, né, para solucionar um problema. Então, a ciência hoje tem muito essa pegada da aplicação e da inovação. Então, a gente vai tentando resgatar isso, porque o público entende mais quando a pesquisa científica é útil, quando a pesquisa científica é aplicada e ele vai sentir o resultado daquele investimento. Quando o senhor falou aí na questão da flora, da fauna, dessa coisa toda, você pegar uma planta e transformar em algo que vai curar alguém, é alguma coisa muito fácil de entender, porque às vezes até uma planta que você tem no seu quintal, é uma planta que você conhece, você diz, gente, eu conheci essa planta há tanto tempo, não sabia que ela tinha esses poderes, quer dizer, mas se ele também não souber que existiu esse trabalho científico para descobrir isso, ele não vai saber o que ele tem em casa, né? E nós que somos aqui maranhenses, nós sabemos, através da cultura popular, exatamente. A força e a importância da flora local, né, no tratamento de uma série de questões, de problemas. Esse conhecimento, ele agora está sendo estudado através da biotecnologia na produção de biofármacos. Então, o conhecimento popular ele existe, só que agora nós estamos, através dos estudos, extraindo aquele princípio ativo, né, e transformando ele em medicamentos, o que é muito importante. Ok, nós vamos fazer só um rápido intervalo aqui na nossa conversa, é rapidinho, aquele tempinho de tomar água, tomar café e voltar para continuar conversando. Um minutinho só e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a popularização da ciência, sobre o trabalho da FAPEMA nesse processo de popularização, de levar esse conhecimento a todas as pessoas através das publicações mensais que são feitas pela FAPEMA. E eu estou conversando aqui com o diretor científico da FAPEMA, o professor Cristiano Capovilla. A gente está falando nessa popularização e nessa coisa que, se a gente pensar bem, vai parecer bem simples. Mas para que vocês formem esses profissionais, tem um caminho também bem que não é tão simples nem tão rápido. É difícil. Para isso, a FAPEMA investe na formação desses profissionais.
Sim, a FAPEMA ela tem um cardápio, vamos dizer assim, de bolsas de fomento à pesquisa científica. Então, para você formar um cientista não é fácil, você Sim. acabou de falar isso e é verdade. Para você formar um profissional qualificado Não é fácil. Então, são anos de estudo. Então, as bolsas elas entram exatamente nesse fomento para incentivar esse estudante a princípio e esse profissional depois a se dedicar ao trabalho científico. Então, esse cardápio de bolsas, ele começa desde do ensino médio. Existem bolsas do ensino médio, que é a chamada Iniciação Científica Júnior, que é para o aluno, já no ensino médio, começar a tomar conhecimento, participar de pesquisa, entender como é que funciona o método científico, a pesquisa científica, a apresentação de trabalhos. Depois, nós temos a bolsa para a graduação, que é o aluno que já está no curso superior, e ele vai fazer uma iniciação científica mais aprofundada, junto com o orientador. E se ele permanecer no estudo, ele pode pegar as bolsas de pós-graduação da FAPEMA, que são bolsas de mestrado, doutorado e até mesmo de pós-doutorado. Pós-doutorado. Então, assim, o cardápio é completo. Pois é, vai dar entrada à sobremesa, né? Isso. Eu lembro, professor, que antes a gente, quando pensava numa pós-graduação, quando a gente já estava na faculdade, que pensava numa pós-graduação, a gente sempre pensava que a gente tinha que mudar daqui, que a gente tinha que buscar outros centros, que a gente tinha que se afastar da família. Tinha uma opção de inconvenientes na hora de buscar essa especialização, essa maior profissionalização. Hoje a gente já encontra tudo aqui, né? Olha, mudou muito. Nos últimos 20 anos, a pós-graduação do Maranhão cresceu bastante, com investimento sério da FAPEMA também, né? Isso. Então, você fala a verdade. Há 20 anos atrás, se alguém quisesse fazer uma pós-graduação, tinha que sair do Maranhão. Eu lembro. Eu disse, para fazer pós-graduação, eu teria que sair daqui. Exatamente. Hoje não. Hoje você consegue fazer tudo aqui. Né? Você pode até sair, se você quiser, mas é uma opção. Né? Mas tudo você consegue fazer aqui. E ano passado saiu o ranking da pós-graduação nacional, que é feita pela CAPES, né? Que ela é que faz o ranking dos cursos de pós-graduação. E aqui no Maranhão, nós estamos com bons cursos de pós-graduação, alguns inclusive com nota máxima, o que mostra a excelência da nossa pós-graduação. O Maranhão, eu costumo dizer, ele custou a entrar na pós-graduação, mas quando ele entrou, ele se desenvolveu rapidamente. Para dar o primeiro passo foi que foi difícil, né? Isso. A gente teria uma vocação natural, então, para isso, já que a gente conseguiu se desenvolver tão fácil assim? Quer dizer, os alunos hoje que já estão no ensino médio, até quem já está só no ensino médio ou quem já está no início da faculdade, já se interessa mesmo por isso? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o Maranhão ele tem uma tradição intelectual muito antiga. Exatamente. Né? Nós sabemos que a tradição intelectual do Maranhão é secular. Nós temos intelectuais, né? Sempre tivemos grandes intelectuais. Então, quando a pós-graduação ela se apresentou aqui, esse afloramento, vamos dizer assim, dessa inteligência do nosso povo apareceu. Ela estava lá, a gente só não tinha oportunidade de fazer. Isso que eu estou dizendo, no meio tempo de faculdade, a gente não tinha oportunidades, não tinha essas facilidades que a gente tem agora de fazer um mestrado aqui mesmo. Mas na área de comunicação, quantos já foram oferecidos, quantos cursos já foram oferecidos aqui, né? A gente sonhava com isso, mas a gente não tinha isso, né? Então, acho que na hora que oferece, porque você pensa, mas o aluno do Maranhão não se interessa por isso, aluno de escola pública não se interessa por isso. Interessa, claro que se interessa. Todo mundo se interessa por coisa boa. E quando a gente vê resultados assim, por exemplo, a participação dessa brasileira na descoberta desse novo medicamento que é a polilaminina. Quando a gente vê que um brasileiro está participando de uma coisa tão revolucionária, a gente fica assim, poxa, eu também posso chegar lá. Né? Essa é a potência, vamos dizer assim, da universidade pública, do fomento. Isso. Né? A professora da UFRJ, ela recebeu o fomento, no caso da FAP do Rio de Janeiro, que é a FAPEG, que é a irmã da FAPEMA, vamos dizer assim. Elas são irmãs. Isso, lá do Rio de Janeiro. E está aí o resultado, um resultado revolucionário. Né? É verdade. A descoberta e o manuseio dessa substância, que ela consegue fazer o contato elétrico que, por causa de uma lesão, foi rompida. E essa substância consegue reativar esse contato elétrico, fazendo com que os músculos voltem a obedecer o cérebro, né? A ordem de se mover. Então é revolucionário e esse é o resultado da pesquisa científica. Ela é lenta, mas ela tem que ser contínua, ela não pode parar. Porque
acolá, ali na frente, vai aparecer o resultado e o resultado vai servir a todos. Pois é, porque é um processo tão demorado que a gente fica pensando assim, meu Deus, no meio do caminho não dá vontade de desistir. Outro dia assisti uma matéria sobre um cientista falando, ele descobriu alguma coisa, mas que para ele chegar no ápice dessa descoberta, ele falou, eu ainda preciso de uns 5, 10 anos de estudo. Aí a gente fica pensando, será que não dá vontade de desistir no meio do caminho? As dificuldades às vezes podem ser grandes, mas aí precisa desse incentivo, né? Isso. Precisa desse incentivo para você não parar no meio do caminho. Exato. O fomento entra exatamente nisso. Exatamente, esse porque fomento não é, simples, é a força. não é simples, não é fácil. Não é fácil. Às vezes, na ciência, há reveses também. Você acha que vai um caminho, aí você descobre que não é, você vai ter que refazer esse caminho, procurar um outro caminho. Então, isso requer resiliência. E o fomento financeiro, através de bolsas, de editais, é exatamente isso, para que o cientista persista no seu caminho para a sua descoberta. O senhor estava me dizendo que nossas bolsas aqui são consideráveis, né? A bolsa da FAPEMA, hoje, as bolsas, né, esse cardápio que eu havia dito anteriormente, elas estão entre as maiores do país. Nós pagamos melhor do que os entes federais, CAP e CNPq. É tanto que, quando o governador Carlos Brandão anunciou, no final do ano passado, o reajuste dessas bolsas, foi assim um frisson nacional, né? Muita gente querendo sair do Rio de Janeiro, de São Paulo, para vir para o Maranhão para pegar essas bolsas. Então, mostra assim que nós, uma sensibilidade do governador, né? Através da FAPEMA, de assim, acreditar nesse caminho, no caminho da ciência e no caminho da inteligência maranhense. Isso é bom. Pelo menos a gente está na frente de uma coisa que pode ser considerada uma coisa de primeiro mundo, que não é para o Nordeste, que não é para o estado do Nordeste, e a gente mostra que não. Que tendo competência e uma boa gestão, se chega lá, sim. Chega lá e os resultados aparecerão. E os resultados vão aparecendo, né? Está aí o Prêmio FAPEMA para mostrar tanta coisa que é boa, que é feita aqui no Maranhão. E se você acompanhar a revista, com certeza você vai ficar por dentro de tudo isso que acontece. Que às vezes a gente não toma conhecimento, a gente não sabe que está sendo feito aqui no Maranhão, mas a gente precisa saber para poder valorizar. O que a gente não conhece, a gente não valoriza, né? E a revista, assim, muito bem feita, bonita, com aquilo que só o jornalista sabe fazer, que é justamente essa tradução, essa explicação. Essa tradução, é verdade, essa tradução público. Que precisa ser feita para que a gente entenda o que eles estão falando, né? É tipo o juridiquês, é aquela coisa toda que um profissional, um especialista tem da área dele, falando na linguagem dele. Então a gente precisa traduzir na hora de uma reportagem para uma coisa que todo mundo entenda. É isso que a revista está fazendo e você tem acesso a essa revista através do site, é isso? Através do site da FAPEMA, Revista Inovação. Revista Inovação. Pronto, procura lá no site da FAPEMA que você vai ficar por dentro de tudo isso. E só para lembrar, a gente está com alguns editais abertos, aí temos outras oportunidades. Sim, nós estamos com vários editais abertos. Eu sempre indico para os pesquisadores, para os interessados e para o público em geral, entrar no site da FAPEMA, né? Tem editais abertos, participe, concorra. Eu acho que é muito importante, traga a sua ideia para a gente, porque nós somos uma agência de fomento. Então você aparece com a sua ideia, se a sua ideia for boa, com certeza ganhará e nós vamos fomentá-la. A gente nem precisa ser professor Pardal, a gente vai aperfeiçoando todos os dias uma ideiazinha que nasceu lá atrás, vai aperfeiçoando através do fomento, através da ajuda científica da FAPEMA e quem sabe se chegar lá em resultados fantásticos como esse que está acontecendo agora com essa pesquisadora do Rio de Janeiro, que a gente fica muito contente de ter, a gente fica orgulhoso até, né, de ter uma brasileira dentro de um processo desse. Quem sabe depois a gente tem um maranhense dentro de um processo assim. Vamos aguardar os resultados. Professor Cristiano Capovilla, muito obrigado mais uma vez por participar aqui, nos contar todas essas novidades, dividir todos esses conhecimentos. É sempre um prazer, né, visitar a TV Assembleia, agradeço muito os convites, sempre que eu posso eu estou aqui. E queria chamar o público em geral a entrar no site da FAPEMA, a conhecer a nossa revista Inovação. Ela está numa nova fase, é mensal, tem muitas matérias interessantes e aguardo vocês por lá. Com certeza. Pronto, você ficou sabendo tudo a respeito da nossa produção científica, do trabalho que está sendo realizado com o fomento da FAPEMA. E você também pode participar disso. Entra lá, fica sabendo de tudo. Tchau e até a próxima.